Existem vários tipos de trincas em lajes, com várias formas, vários formatos e várias características diferentes. Mas no vídeo de hoje nós vamos abrir a caixa preta, nós vamos dar dicas super valiosas para você aprender a diagnosticar as trincas na laje, para você ter uma ideia inicial da causa do problema, saber o porquê apareceu aquela trinca na laje. Então fique conosco até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que essas dicas serão muito importantes e muito valiosas para você. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta para anotar muito bem todas as dicas, fique bem atento. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixe seu like aqui no vídeo, se o conteúdo fizer sentido para você. Faça o seu comentário aí também do que achar desse conteúdo. E vamos lá dar dicas essenciais sobre trincas em lajes. Como nós sabemos, o concreto ele tem uma característica muito legal, que é de resistir muito bem aos esforços de compressão. Então, se a gente colocar uma força de compressão nesse concreto, ele resiste muito bem. Mas por outro lado, quando a gente insere uma força de tração nesse concreto, ele já não é muito legal para resistir a esse esforço. O que seria a força de tração? É aquela que a gente, entre aspas, puxa o concreto, né? Faz um esforço axial de tração nesse concreto, puxando esse concreto, aí ele já não suporta muito bem esse esforço. E aí quem é que suporta bem esse esforço de tração? Exatamente, o aço. E aí a gente tem uma característica muito legal numa estrutura de concreto quando a gente une o concreto e o aço. E aí a gente tem um concreto armado que vai resistir muito bem ao esforço de compressão pelo concreto e de tração pelo aço. Então aí fica uma peça estrutural adequada. Uma outra força que o concreto também, não diria força, mas uma outra característica que o concreto não resiste muito bem é o esforço de flexão. Quando o concreto ele flexiona, certo? Então flexão seria nada mais, nada menos do que esse movimento aqui, entre aspas, uma barriga, né? O termo correto seria flexão. Ele está aqui num certo nível aqui ideal, porém quando ele recebe um carregamento ele tende a flexionar, certo? O concreto ele tende a flexionar. Se essa flexão ela for acima do permitido, acima do que o concreto suporta, o concreto ele vai fissurar também, ele vai trincar. Assim, quando o esforço de tração ele também for superior ao do que o concreto suporta, ele também vai fissurar, ele também vai trincar. Então a gente tem essas duas características e que o aço ele também resiste a esse esforço de flexão. Então é por isso que a gente coloca a armadura mais carregada na parte de baixo do meu elemento estrutural, por exemplo, de uma viga. A viga ela tem mais quantidade de aço na parte de baixo, né, que é a armadura positiva, inclusive, justamente para combater esse esforço de flexão na parte de baixo, para não permitir com que a viga flexione muito e tenha fissuras nesse elemento estrutural. A mesma coisa acontece na laje. A maior concentração de armaduras que eu tenho na laje é na parte de baixo da laje, que é a armadura positiva, certo? Para justamente combater esse esforço. É claro que existe um esforço de tração por conta disso, mas quando a gente tem esse carregamento na laje, coloca esse carregamento na laje, tende a flexionar essa laje e por isso que existe a armadura positiva ali na parte de baixo para não deixar o concreto fissurar, não deixar o concreto apresentar tais problemas por conta dessa flexão excessiva. Porém, quando o concreto existe uma espessura de concreto ideal, adequada, para que não venha sobrecarregar essa armadura. Essa armadura ela trabalha ali para evitar esses esforços excessivos do concreto, para evitar com que ele fissure. Porém, existe uma espessura adequada desse concreto, dessa laje de concreto, que vai depender aí do ambiente, se é uma residência, se é uma edificação comercial, se é um apartamento, vai depender da característica do ambiente e também do vão desse ambiente, do tamanho dessa laje, né? Propriamente dita, uma linguagem mais popular.
Então vamos supor que eu tenho uma laje aqui com uma certa espessurinha, tem uma espessura fina. Inclusive peguei um livro aqui que eu recomendo muito para vocês, para simbolizar essa laje, né? Concreto Armado Eu Te Amo, é um livro muito bom, do Manuel Henrique Campos Botelho e do Oswaldemar Marchetti. Nós, inclusive, já fizemos podcast com esses autores, nós já falamos com o Manuel Botelho, com o Oswaldemar Marchetti. Com o Manuel Botelho nós falamos exatamente sobre o livro Concreto Armado Eu Te Amo. Eu vou deixar o link aqui no card para você assistir esse podcast que está muito legal com o Manuel Botelho, e com o Oswaldemar Marchetti nós falamos sobre muro de arrimo. Também está muito legal, eu vou deixar o link aqui no card também. Bom, então eu tenho uma certa espessura de concreto aqui, certo? Quando a gente coloca um carregamento nessa laje aqui, e essa espessura que ela não está calculada adequadamente para resistir a esse esforço, ela vai flexionar. Então ela vai fazer esse movimento aqui. Quando ela flexionar, essa laje flexionar, que não resistiu a esses esforços aqui em cima e ela vai flexionar, o concreto ele vai fissurar, certo? Então a laje ela tem que ter uma espessura adequada. Se ela for, por exemplo, um pouco mais espessa, eu peguei aqui o volume 1 agora do livro, se ela for mais espessa e ela já vai conseguir resistir mais esses esforços, ela vai ser mais difícil de flexionar. Então, por isso que a laje ela deve ser dimensionada, a altura da laje deve ser muito bem dimensionada para evitar ao máximo essa flexão, para reduzir o trabalho das armaduras. As armaduras elas vão estar ali realmente garantindo esse esforço, né? Mas a gente tem que ao máximo evitar esse trabalho das armaduras fazendo um bom cálculo da altura da laje, da altura de concreto que vai ter nessa laje. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o cálculo de altura de lajes. Eu vou deixar o link aqui no card para você acompanhar, para saber qual que é a altura ideal para aquela laje. Então, se você chegar num ambiente e você tem que ver a altura daquela laje, certo? Você vê a altura daquela laje, dependendo, nos vídeos eu falo, dependendo das condições ali do ambiente, e aí para você saber se a altura da laje está adequada, ok? Se a altura da laje não estiver adequada e estiver recebendo carregamentos ali de flexão, ela vai fissurar, que eu vou mostrar agora a característica dessa fissura. Então, esta fissuração aqui é característica do esmagamento do concreto devido à reduzida espessura da laje. Então nós temos uma laje em que ela não foi dimensionada de forma adequada, que ela está com uma espessura reduzida, e aí o concreto esmaga e fissura aqui na face de cima, na face superior dessa laje. Sempre quando você ver esse tracejado aqui, nesse desenho na borda, significa o que o desenho está na face superior da laje. Então, devido a esse esmagamento por reduzida espessura, o concreto fissura aqui na região central da laje, muito por conta da deficiência do combate aos momentos positivos dessa laje, de acordo com a reduzida espessura de concreto dessa laje. Mas não adianta nada se a altura do meu concreto estiver adequada, se ela estiver correta, se eu fiz o dimensionamento, deu 13 centímetros de altura da laje. Ok, eu verifiquei lá, tem 13 centímetros de altura. Se as armaduras não foram dimensionadas de forma correta, se não tem armadura suficiente. Então, como nós sabemos, nós já falamos no início desse vídeo, o concreto ele vai resistir bem aos esforços de compressão. Porém, quando a gente coloca o carregamento normal dessa laje, começa a atividade nessa laje, insere objetos, as pessoas estão andando ali, fazendo atividade normal nessa laje, com carregamento nessa laje, ela naturalmente vai flexionar, vai ter esse esforço de flexão e de tração na parte de baixo desse meu concreto. Então, o que acontece? Se eu não tiver armadura suficiente ali, o concreto ele também vai fissurar. Então vamos supor que era para ter barras de 8 milímetros a cada 15 centímetros, por exemplo.
E aí colocaram lá barras de 6,3 milímetros a cada 20. Só um exemplo. E aí não tem armadura suficiente naquela laje e o que vai acontecer? A laje ela vai fissurar, ok? Então é muito importante realizar o cálculo dessa laje, realizar o cálculo da quantidade de armaduras também que essa laje ela deve ter para evitar esses problemas. Eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre cálculo de armaduras de laje. Também vou deixar o link aqui no card para você acompanhar. Então vamos lá ver o que acontece se uma laje ela tiver as armaduras insuficientes para combater esses momentos que a gente chama de momento positivo na parte de baixo da laje. Agora, quando nós temos a insuficiência de armadura positiva nessa laje, surge essa fissuração generalizada aqui na parte inferior, na face inferior da laje. Você pode perceber que essa fissuração pode acontecer de diversos formatos aqui, uma fissuração generalizada, mas uma característica legal que a gente consegue encontrar é que elas sempre tendem a ir em direção à borda da laje. Então, ó, eu tenho essa fissura aqui que ela tende a ir em direção a esse canto superior aqui da laje. Então, outra fissura aqui que ela vai em direção à borda da laje, outra fissura aqui que vai em direção à borda dela e outra fissura aqui que vai em direção à borda da laje. Então, ela tem essa característica. Então, a laje ela flexionou diante da deficiência de combate aos momentos positivos e, claro, a deficiência de armadura positiva, e surge essa fissuração aqui bem concentrada para ir por meio dessa laje, no centro da região dessa laje, e sempre, não vai acontecer isso em todos os casos, mas ela tende a ir para o centro dessa laje, mas com o início nas bordas da laje, como a gente pode ver aqui nesta imagem. Nós falamos do momento positivo da laje, que é combatido por essas armaduras que são colocadas mais na parte inferior da laje, respeitando o cobrimento. Mas a laje ela também apresenta momentos negativos, principalmente quando há um encontro entre duas lajes. Então eu tenho uma laje aqui, eu tenho outra laje aqui e uma viga passando no meio. Então se eu tenho uma viga passando no meio no encontro entre duas lajes, muito comum entre dois ambientes, vamos supor que eu tenho uma cozinha e a sala, e aqui é uma laje só, e só que aqui tem uma viga no meio. Então aqui em cima dessa viga vai apresentar um momento negativo. E para isso a gente coloca no encontro dessas duas lajes, em cima dessa viga, a gente coloca uma armadura negativa. Eu já falei tudo sobre a armadura negativa aqui no canal, eu não vou me estender muito. Eu vou deixar o link aqui no card para você ver tudo sobre a armadura negativa, como calcular, aonde vai essa armadura e muito mais sobre esse tipo de armadura. Mas enfim, quando a laje ela não apresenta armadura negativa ou ainda apresenta, só que insuficiente, assim como eu falei no caso da armadura positiva, a armadura insuficiente, a laje ela vai nessa região apresentar deficiência no combate aos momentos negativos. Então ela vai apresentar um esforço ali que o concreto ele não está preparado para resistir. Ele só resiste ao esforço de compressão. Então surgiu um momento ali em que o concreto ele não resiste a esse esforço, ele também vai fissurar diante da deficiência do combate a esses momentos negativos, por falta ou insuficiência de armadura negativa. Então vamos lá mostrar como é que essa fissura ela se manifesta na laje. Este outro caso aqui também ocorre devido à reduzida espessura da laje, a espessura de concreto da laje. Porém, ela surge aqui na face inferior da laje, próximo às bordas laterais, devido aí à deficiência ao combate dos momentos negativos, como eu comentei. Então, além de uma possível falta ou insuficiência de armadura negativa aqui nas bordas dessa laje no encontro,
que aqui possivelmente aqui ao lado, certo? Em todas as 4 faces aqui da laje, nós temos outras lajes. Nós temos uma laje para cá, nós temos uma laje para cima, nós temos uma laje para cá, outra laje para cá. Então, em todas essas faces da laje em que nós vamos ter uma viga, tem um momento negativo. Então, além da insuficiência de armadura negativa nesses encontros aqui, o concreto ele também possui a reduzida espessura. Então, ele vai fissurar na região, na face inferior dessa laje, próximo aqui à região das bordas dessa laje, onde apresenta os momentos negativos. Já este outro desenho aqui ilustra a característica de fissuras não agora por reduzida espessura da laje, mas sim somente por deficiência no combate aos momentos negativos, ou seja, por falta ou insuficiência da armadura negativa nessas lajes. Então surgem aqui na face superior dessa laje, essa laje ela flexionou e por isso, quando ela flexionou, ela no encontro entre duas lajes, passando por uma viga, teve insuficiência ou falta de armadura negativa, então ela apresenta essas fissuras aqui também próximas às bordas da laje, que possui momento negativo. Existe uma outra propriedade na laje também, que são os momentos volventes, que acontecem na borda livre da laje. Então, as bordas livres da laje, ou seja, a laje ela encosta numa viga, e da viga para lá eu não tenho mais nada, eu não tenho continuidade da viga para lá. Ao contrário da armadura negativa, que a gente tem uma laje aqui, ela encontra uma viga, só que da viga para lá eu tenho outra laje, né? Que como eu comentei, aí a gente coloca aí por cima uma armadura negativa. Só que quando eu tenho uma laje, ela encontra uma viga e daqui para lá eu não tenho mais nada, como é o caso da divisa de um terreno, por exemplo, acabou a obra, acabou a construção, né? Não tem mais nada para lá. Aqui no encontro dessa laje com essa viga surge um momento volvente, que é um momento negativo só que pequeno, certo? Surge um momento negativo aqui só que pequeno. Então a gente tem que colocar na borda livre dessa laje uma armadura negativa de borda. Nós chamamos de armadura negativa de borda ou armadura negativa de laje sem continuidade. Eu já falei tudo sobre a armadura negativa de borda aqui no canal também. Vou deixar o link aqui no card para você saber calcular e exatamente aonde vai essa armadura, qual é o tamanho dessa armadura que deve ir nas bordas livres dessa laje. Caso eu não tenha essa armadura negativa de borda, ou ainda essa armadura esteja insuficiente, na borda dessa laje vai apresentar esse momento volvente, e aí, como o concreto ele não está preparado para isso, ele também vai fissurar, na mesma situação que eu falei das outras vezes. E essa fissura, por deficiência da armadura negativa de borda, por esse esforço, por esse momento volvente, ela tem uma característica, ela tem um formato que eu vou mostrar agora para você. Já quando a laje apresenta momentos volventes e a falta ou insuficiência da armadura negativa de borda, surgem essas fissuras aqui com essas características. Essa aqui na face superior da laje, onde eu tenho umas fissuras aqui próximo ao extremo, aos cantos extremos da laje, eu tenho essas fissuras aqui um pouco mais arredondadas, uma característica, um formato mais curvo. Aonde eu tenho um momento volvente maior exatamente nos extremos das lajes, nos 4 extremos das lajes, onde tem um momento volvente maior. Então, na parte superior, na face superior da laje, vai surgir essas fissuras aqui, bem características. E aí na parte inferior da laje, na parte de baixo da laje, também vai surgir fissuras próximos aos extremos das lajes, onde o momento volvente é maior, só que agora ela surge nesse canto e tende a ir para o meio da laje. Então ela tende a fazer esse X, esse cruzado, certo? É muito característica disso, da falta da deficiência ao combate diante dos momentos volventes da laje por falta de armadura negativa de borda.
Então está aí alguns tipos de trincas nas lajes que vão aparecer com essas características de acordo com cada deficiência da laje. Se é deficiência na altura dessa laje, se é deficiência na armadura positiva ou armadura negativa, ou armadura negativa de borda. É claro que tem outros tipos mais, né, de fissuras e trincas em lajes, e esta, como eu falei, é apenas uma ideia inicial do porquê aconteceu as trincas na laje. Claro que existem mais tipos de trincas e para realizar um diagnóstico preciso é necessário fazer uma inspeção ou fazer uma vistoria aí no seu imóvel para verificar por que está acontecendo tal manifestação patológica e realizar o devido reparo, realizar as devidas correções para esses problemas. Só passando para lembrar que nós da RV Construções e Perícias trabalhamos com inspeções, vistorias, perícias, além de projetos estruturais de fundações, projetos hidrossanitários elétricos. Então, se você está precisando de qualquer um desses serviços e quer realizar, como é o caso do intuito deste vídeo, um diagnóstico preciso das manifestações patológicas, das trincas que está acontecendo aí no seu imóvel ou no imóvel em questão, principalmente agora tratando este vídeo nas lajes, entre em contato conosco, nossos dados de contato estão aqui na descrição deste vídeo para a gente fazer um laudo aí para mostrar para você as soluções e o porquê que está acontecendo esses problemas no seu imóvel. Então é isso, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos novos por lá. Acompanhar-nos na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias. É a melhor conversa sobre engenharia, arquitetura e construção civil que você vai ouvir, eu tenho certeza. E claro, inscrever-se aqui no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até breve.